Fala galera do Chacobola, estamos de volta com Curiosidades da Bola, um especial aqui, uma sequência das ligas internacionais. Hoje eu vou falar da Premier League. Quando a gente fala de campeonato inglês, a gente tem que dividir aí em duas eras pelo menos, porque o campeonato inglês começou lá atrás, em 1888, e o primeiro campeão foi o Preston North End numa campanha invicta. Lá em 1992 que começou o que a gente chama de Premier League. Então a gente tem uma era de 1888 até 1991, mais de 100 anos aí do chamado campeonato inglês. Então galera, a gente fazendo essa divisão, no campeonato inglês, que foi esse período aí de mais de 100 anos, o maior campeão é o Liverpool, com 18 títulos, o Arsenal tem 10 e o Everton tem 9 títulos. Esses são os três maiores campeões. Mas quando a Premier League começou, mudou totalmente, porque o maior campeão da Premier League é o Manchester United com 13, o Chelsea tem 5 e o Manchester City tem 4. Olha como ficou bem diferente. E aí no total fica Manchester United com 20. O Liverpool, se a gente considerar que ele vai ser o campeão, a gente está gravando isso aqui no meio do coronavírus, mas o Liverpool ele é praticamente o campeão dessa temporada. Então seria o Manchester United com 20, o Liverpool com 19, o Arsenal com 13, os maiores campeões do futebol inglês. Se a gente for separar os títulos por cidade, Liverpool ainda está na frente de Manchester. São 28 de Liverpool, com 19 do Liverpool e 9 do Everton, 26 de Manchester e 21 de Londres. A melhor campanha da história do campeonato inglês em aproveitamento foi a do Manchester City na temporada passada. Foram 98 pontos. A campanha do City teve 32 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Com uma campanha um pouco inferior, o Arsenal de 2004 é o único campeão invicto da Premier League. Eles ganharam até um troféu dourado por causa disso. A campanha do Arsenal, que tinha Thierry Henry, Lehmann, Pires, Bergkamp, é uma campanha de 26 vitórias e 12 empates. E você aí sabe quem são os brasileiros que mais ganharam a Premier League? Olha, tem 2 brasileiros empatados em primeiro com 4 Premier League. São os 2 do Manchester United. O Anderson, volante, e o Rafael, lateral. E em terceiro lugar, com 3 Premier League, está o nosso amado, querido Fernandinho, com 3 títulos. Ainda falando dos brasileiros, o maior artilheiro brasileiro do campeonato inglês é o Roberto Firmino. Ele atingiu a marca no ano passado, em novembro do ano passado. Ele já tem mais de 50 gols na Premier League, é o maior brasileiro artilheiro da competição. Eu fiz uma pesquisa, não consegui achar qual seria a maior goleada da época lá do campeonato inglês. Mas as maiores goleadas da Premier League foram 2 9-0. Um deles bem recente. O Leicester ganhou de 9-0 do Southampton em 2019. E o Manchester United ganhou de 9-0 do Ipswich Town, lá em 95. São as 2 maiores goleadas do campeonato inglês. A Premier League é uma liga independente e a Championship é a segunda divisão lá para eles. E na Championship sobem os 2 primeiros, campeão e vice do pontos corridos, e aí eles fazem um playoff de acesso. O terceiro joga contra o sexto e o quarto joga contra o quinto. E aí eles fazem tipo uma semifinal e uma finalzinha. Quem classificar aí se junta ao campeão e vice da Championship e sobe para a Premier League. Lembrando que esses playoffs são sempre disputados no estádio de Wembley. Lá é tipo é como se fosse o Maracanã lá deles. É um pouco diferente, mas é porque o Wembley não é de nenhum time. O Tottenham estava jogando lá enquanto o estádio deles estava sendo construído. Mas o Wembley é tipo um estádio assim para grandes eventos, grandes finais, a final da Copa da Inglaterra, onde é disputado no estádio de Wembley com capacidade para mais de 90 mil pessoas. Abaixo da Championship a gente tem a League One e a League Two, que seria como se fosse a terceira e a quarta divisão. E elas funcionam mais ou menos no mesmo esquema, tem o playoff, classifica o primeiro e o segundo, e aí eles fazem esse playoff. Como se lembrando a época do mata-mata aqui no Brasil. Eles jogam o terceiro com o sexto, o quarto com o quinto, e aí quem passar deles joga para subir para a divisão de cima. E esses jogos também são no estádio de Wembley, é tradição lá na Inglaterra.
Focando aqui ainda em Premier League, se você descobrir qual é o maior artilheiro do campeonato inglês, manda aqui pra gente. Eu não consegui pegar essa informação, mas o maior artilheiro da Premier League é o Alan Shearer, com 260 gols. A grande maioria deles pelo Newcastle, time que ele defendeu. Garotada mais nova que está assistindo esse vídeo deve conhecer o termo Big Six, que são Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Mas, historicamente, na Inglaterra, eles chamavam de Big Four, que era o Manchester United, o Arsenal, o Liverpool e o Chelsea. O Chelsea, mesmo sendo um time com poucos títulos lá atrás, era considerado um grande pelo carinho da torcida, era uma torcida apaixonada, era um time muito tradicional. Mas essa questão de Big Six aí, ela é muito relativa, porque se você pegar o Everton, ele é o quarto maior campeão inglês e não é considerado um dos grandes hoje. Mas é um time de muita tradição. É muito difícil você classificar quem é grande e quem não é grande na Inglaterra. Hoje se chama de Big Six porque você olha a tabela do campeonato inglês, você olha ali que do sexto para o sétimo colocado sempre tem uma diferença de mais de 10 pontos, porque esses 6 times eles desgarraram dos outros. Mas a gente teve zebra na era da Premier League, a mais recente. A maioria aí deve se lembrar do Leicester de 2016, uma campanha aí de conto de fadas com Jamie Vardy, Mahrez, o Kanté estava aparecendo pro futebol, o Kasper Schmeichel, um monte de jogador que ficou eternizado, o técnico foi o Claudio Ranieri. Foi uma das maiores zebras da história do futebol esse título do Leicester. Falando mais um pouco aqui dos brasileiros, né? A gente já citou que o Roberto Firmino é o maior artilheiro, e do Rafael e do Anderson, que são os maiores campeões da Premier League, mas a gente tem outros brasileiros lendários aí do futebol inglês. Gilberto Silva, campeão invicto no Arsenal, o Juninho Paulista, que foi pro Middlesbrough, época que as TVs daqui estavam começando a passar futebol inglês, passavam muitos jogos do Middlesbrough na época. O Mirandinha, lá atrás do Newcastle, foi o primeiro brasileiro a disputar o campeonato inglês. Nós temos também o Ramires e o Willian no Chelsea, também duas figuraças. O Ramires então está marcado na história, fez gol por cobertura na Champions. É um jogador assim na história do Chelsea. Temos também o Felipe Coutinho, que também despontou mais pro futebol, né? Foi para a Europa, estava se acertando ali em uns clubes, mas foi no Liverpool que ele explodiu. E temos o goleiro Gomes, aí de muitos anos já de Watford, ele é considerado um ídolo lá. E para fechar, temos os brasileiros que hoje buscam seu espaço, que estão se destacando. Entre eles, a gente pode destacar o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli do Arsenal e o próprio Richarlison, que está muito bem no Everton, é considerado o principal jogador do Everton hoje. E para encerrar aqui, a gente falou do Gomes, também não dá para deixar de citar o Ederson do Manchester City. O Guardiola adora ele, porque joga bem com os pés. E o Alisson, goleiro aí, titular da seleção brasileira. Aliás, os dois vivem disputando aí quem que é o titular da seleção. É isso, pessoal. O campeonato inglês ele tem muita história, são 130 anos de história, então certamente eu deixei de falar aqui muita coisa legal. Se vocês souberem aí de coisas que eu não citei aqui nesse vídeo, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, segue a gente no Instagram, nas nossas redes sociais. Beleza, galera? Depois eu vou voltar para mais curiosidades da bola para vocês, viu? Valeu, falou!